Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, seus amados e seus queridos. Que você possa fazer uma grande gentileza para nós, que você possa curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, nos ajude a divulgar este canal. Estamos nesse grande propósito de oração e jejum, já estamos no 4º dia, oh glórias, amém, queridos? Estamos falando sobre Daniel 7, o sonho de Daniel sobre os 4 animais, as 4 bestas, os 4 reinos, os 4 reis, como queira, amém? Tudo voltando para a mesma situação, que são 4 reinos diferentes. E o tema de hoje, nós entramos em Daniel a partir do versículo 15, hoje 7:15, que é a parte da revelação. A primeira parte foi o sonho até o versículo 14, e do versículo 15 em diante é a revelação. Vamos ler Daniel capítulo 7, versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas, dos 4 reis, dos 4 reinos. Então, queridos, o 4º dia é nós desejarmos aprender e conhecer a verdade. E ele se perturbou. Olha que coisa interessante. Nosso 4º dia é você ter desejo de aprender, você ter desafios, você olhar e falar assim, eu não sei, mas eu posso aprender. Olha, eu não sei, talvez eu tenha dificuldade para aprender, mas eu vou pelo menos me esforçar para aprender e para entender o que isso quer dizer. Olha, queridos, eu queria chamar a atenção de vocês. Daniel era um homem extremamente experimentado, tinha sabedoria, tinha intimidade com Deus, né? E o que ele diz no versículo 15, as visões da minha cabeça me perturbaram. Meu, se perturba hoje, o que dirá por volta de 600 anos antes de Cristo? E mais, né? O texto que nós lemos, por que perturbou Daniel? Porque o texto que nós lemos é um texto assustador, problemático, horrível, né? É horripilante, por que não dizer assim? Entendeu? Entendeu, queridos? Então, ele estava o quê? Extremamente perturbado para ver e ter aquela revelação. E ele não deixou o anjo escapar e foi ali e quis saber toda a verdade. Daniel estava sedento, sedento para saber da revelação, sedento para saber da verdade. Existem alguns textos da Bíblia que são extremamente complicados. E olha que interessante essa imagem que a pastora Miriam colocou aí no fundo. Olha, uma mulher, né? Vamos dizer que seja uma Bíblia, que ela esteja debruçada. E um monte de livros aí que ela está estudando para aprender, né? Tá aparecendo quando eu vou montar o jejum, né? E que eu junto a Bíblia, umas 5, 6 Bíblias de estudo, 5, 6 livros de Daniel, vou lendo tudo e vou separando aquilo que eu preciso entender e aprender. Por quê? Oséias 3:6 diz assim: o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Ah, queridos, quando falta conhecimento para mim e para você, o povo pode nos enrolar. Por isso que nós precisamos estudar, por isso que nós precisamos ler. Quando você aprende uma coisa, você não esquece mais. Conhecimento não ocupa espaço. E Daniel, um homem extremamente experimentado, né? Perturbou-se no espírito. Entendeu, queridos? Então, hoje nós vamos aprender, conhecer a verdade sem nos perturbar. E falar assim, opa, dessa vez eu vou. Amém, queridos? Conhecimento não ocupa espaço, porém traz bagagem de conhecimento. Amém, querido? Conhecimento não ocupa espaço, mas ele traz oportunidades, ele abre portas, né? Entendeu, queridos? Então, Daniel, o Senhor começou a mostrar para ele, olha que interessante, o sonho dessa vez foi de Daniel. E quem revelou direto para ele foi o Senhor, né? Entendeu? Será que você tem desejo de aprender coisas novas? Será que você tem desejo de aprender uma profissão nova? Será que você tem desejo de entrar no mercado de trabalho para conquistar, realizar? Ou quanto você é desafiado? Ou você prefere ficar na zona de conforto? O teu Porto Seguro. Porto Seguro é maravilhoso, né? Lógico que é. Quem não quer ficar no Porto Seguro? Todo mundo.
Mas nós precisamos o quê? Avançar e conquistar. E a Bíblia é repleta de pessoas que queriam conhecer. A Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que queriam conhecer. Por exemplo, os apóstolos. Em Mateus 13:36 diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando ele com os discípulos, disseram: Senhor, nos explica a parábola do joio no campo. Eles pedindo para explicar, né? Lá em Atos 8:31, Filipe e o eunuco, correndo, Filipe ouviu que ele estava lendo o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? E ele respondeu: como poderei eu entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. Oh, glória a Deus, né? Então, é repleto, né? Os discípulos também foram perguntar a Jesus: por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele cara? Foram e não conseguiram. Jesus falou assim: olha, existem certas castas que só saem através de oração e jejum. Porque Jesus falava em parábolas, que era mais fácil para o povo entender e não se perturbar. Jesus falava em parábolas e usava o quê? Os peixes, as plantas, aquilo que eles estavam acostumados a trabalhar e a mexer. Entendeu, queridos? Então, se você não entendeu, pare e pergunte, né? Eu vou só abrir um parênteses rapidamente aqui. Quando eu estudava, eu fiz colegial técnico, né? E quando eu não entendia a aula, eu brecava a aula. Eu parava a aula para entender. Entendeu, Cris? Não adianta você fazer cara de paisagem e pensar que está entendendo tudo. O melhor é você entender tudo, sem cara de paisagem. Amém, Cris? Então, às vezes, eu não era muito bem visto na escola por causa disso. Mas estava... era um direito que eu tinha de aprender e entender. Então, se você não entender, pergunta. Entendeu, queridos? Vá, pergunta, né? Olha, se você vier perguntar para mim e eu não souber responder, não vou te enrolar. Talvez eu vou tomar nota, eu escrever, então guardar de cabeça, estudar e vou te responder. Amém? Não sei tudo. Eu vou morrer aprendendo. Eu vou morrer tentando aprender e ensinar. Amém, queridos? Olha, eu vou morrer aprendendo. Nossa, é demais, né? Esse Daniel 7 foi um desafio para mim. Aprendi bastante dele. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoe essa vida, esses amados, esses queridos que estão junto conosco, Senhor, nesse propósito de oração e jejum. Ó Senhor, que não haja um perturbar de conhecer a verdade, que não haja um perturbar de conhecer, talvez, Pai amado, coisas que não sejam agradáveis, talvez de um futuro, talvez de um presente, talvez de um passado. Senhor, nós queremos conhecer a verdade sem nos perturbar, tendo maturidade para ver, entender, aprender e crescer. Pai, que nós possamos ver o nosso país, Pai amado, conhecer a verdade. Senhor, que o nosso país conheça a verdade é Jesus Cristo. Pai, o nosso Brasil precisa de conhecer a verdade sem se perturbar. Pai, visita o nosso país, visita as nossas vidas, visita cada amado que está me vendo agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Fique na paz. Até mais.